Bom, boa tarde, gurizada. Falando da nossa, continuando nossa disciplina, não, a disciplina, nossa PNP, né? Nós temos que tratar das transformações que ocorreram na Europa na Baixa Idade Média. Nós comentamos sobre a Alta Idade Média no vídeo anterior, comentamos sobre os feudos, os senhores feudais, comentamos que havia um constante conflito pela terra, comentamos dos servos que trabalhavam para os senhores feudais em troca de proteção e do direito de plantar num pedacinho do feudo. Nós comentamos do pensamento teocêntrico, Deus como centro, a Igreja Católica controlando o acesso ao conhecimento na Alta Idade Média. Comentamos que houve alguns reinos muito poderosos, como o reino dos francos, o Império Islâmico, o Império Bizantino, que foram reinos que ocorreram durante a Alta Idade Média. Comentamos que a produção era voltada para a subsistência, era uma produção pequena. Tudo isso nós comentamos sobre a Alta Idade Média. Inclusive, eu até esqueci de comentar uma coisa que a gente estuda bastante quando nós estamos de forma presencial, né? Que é aquela questão de que, como os nobres estavam sempre em guerra, eles acabavam formando alianças uns com os outros. Os senhores feudais acabavam formando alianças uns com os outros. Através de que se formavam alianças? Principalmente através da doação de terras. Então, um nobre doava um pedaço do seu feudo para outro, e esse que recebia um pedaço tinha a obrigação de defender quem doou o pedaço de terra. O nobre que doa um pedaço de terra para outro é chamado de suzerano. O nobre que recebe um pedaço de terra e em troca disso ele tem a obrigação de defender quem doou a terra é o vassalo. E aí nós temos as relações de suzerania e vassalagem, que são alianças entre nobres, né, para lutar por terra durante a Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, a Europa muda. Né? A Europa muda muito na Baixa Idade Média. Principalmente por dois motivos. A Europa vai mudar muito na Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV. Primeiro, a Europa muda muito na Baixa Idade Média, porque no século XI, que é o que marca a passagem da Alta para a Baixa Idade Média, ocorrem dois fatores interessantes. Primeiro, aumenta a produção agrícola. No século XI, na Europa, os feudos aumentam sua produção. Os senhores feudais passam a produzir mais. Primeiro, porque nós temos melhores condições climáticas, né? E segundo, porque os europeus no século XI passam a utilizar melhores arados. Os arados antes do século XI que se usavam eram principalmente arados de madeira. E a partir do século XI eles passam a substituir os arados de madeira por arados de ferro. O que aumenta, quer dizer, tu sulca melhor a terra e com isso tu protege mais a semente, né, dos pássaros, por exemplo. Além disso, no século XI, os europeus passam a usar a coalheira, aquele arreio em forma de coleira que é colocado nos cavalos para que eles puxem os arados. Não se usavam os arados que eram os arreios que eram usados antes do século XI eram arreios que acabavam sufocando os animais e com isso diminuindo a produtividade deles. Com a invenção da coalheira, os animais os cavalos passam também a ter mais força e com isso aumenta a produção agrícola. Com o aumento da produção agrícola no século XI, os europeus passam a produzir mais comida do que podem consumir. Os feudos passam a produzir mais do que consomem. O que eles vão fazer com o excedente, com o que sobrou? Eles vão comercializar. E o comércio, que tinha praticamente desaparecido na Europa do século V ao século XI, o comércio renasce no século XI. E vai surgir um grupo de pessoas que não vão ser agricultores, quer dizer, não vão ser servos, e não vão ser nobres, não vão ser senhores feudais. Nós vamos ter o surgimento de um grupo de pessoas que tem como sua principal atividade econômica pegar esse excedente e levar para vender em feiras que estão surgindo na Europa. Estamos falando de quem? Da burguesia. No século XI surge a classe da burguesia. Quem são os burgueses que surgiram na Baixa Idade Média? Comerciantes. Além disso, no século XI, nós também temos guerras religiosas. Os reinos europeus, os senhores feudais, a Igreja Católica, eles se unem. Reinos, senhores feudais, a Igreja, eles se unem e eles passam a declarar uma guerra santa, uma guerra sagrada contra os muçulmanos. Qual é a desculpa dos católicos para atacar os muçulmanos? Do século XI ao século XIII, vão ser quase 200 anos de luta. Né? De 1095, a primeira cruzada, até 1270, que é a oitava cruzada. Então são quase 200 anos de guerra entre católicos e muçulmanos.
Essa guerra é chamada de cruzadas, onde nós vamos ter a união de reinos, de senhores feudais, de nobres, da Igreja Católica, para combater os muçulmanos. Qual é a desculpa dos europeus para fazer as cruzadas? Qual é a desculpa dos católicos? Eles queriam retomar Jerusalém, cidade sagrada, né? A cidade sagrada de Jerusalém, que eles queriam retomar, porque Jerusalém estava sob domínio dos muçulmanos. Desde que o Império Islâmico tinha se formado, o Império Islâmico tinha se espalhado e dominado a região da Palestina. Com isso, Jerusalém estava sob domínio dos muçulmanos. Por isso, os europeus vão até a Ásia para combater os muçulmanos e para retomar a cidade sagrada de Jerusalém. Por trás disso, o que os europeus queriam de verdade? Os europeus queriam, primeiro, controlar o avanço dos muçulmanos. Os muçulmanos estavam se espalhando demais e estavam ameaçando entrar a Europa dentro. Primeiro motivo. Segundo, os europeus queriam descobrir os ricos comércios que existiam na Ásia. E os europeus queriam ter acesso a produtos que os muçulmanos comercializavam. Seda, marfim, porcelana, pimenta, noz, cravo, canela, perfumes, tapetes, que os muçulmanos comercializavam e os europeus queriam dominar esses comércios. Em nome de interesses econômicos, em nome de interesses religiosos, nós temos a organização das cruzadas. Como eu disse, vocês vão ser 8 cruzadas, um banho de sangue. Um dos momentos em que mais se matou, usando Deus como desculpa, foram as cruzadas, né? E, inclusive, se nós tivéssemos que... Aliás, só antes de fazer uma análise do resultado disso, nas cruzadas, os católicos não atacaram só muçulmanos. Também foram atacados nas cruzadas judeus, lá da Ásia e da Europa também. E foram atacados também nas cruzadas cristãos que não seguiam o catolicismo. Protestantes? Não, porque o protestantismo não existia ainda. São cristãos membros de seitas que não eram reconhecidas pela Igreja Católica, porque não eram submissas à Igreja Católica. Havia uma série de seitas, de crenças, né, de cristãos dentro da Europa, e o clima de combate aos infiéis também vai gerar perseguições violentíssimas dentro da Europa. Perseguições a judeus e perseguição a cristãos que não seguiam as ordens da Igreja Católica. Então nós vamos ter um grande movimento armado contra muçulmanos, contra judeus, contra cristãos, membros de seitas não aceitas pela Igreja Católica. Bom, quem é que vence? Se nós tivéssemos que indicar um vencedor, nós teríamos que dizer que os muçulmanos venceram. Se fosse uma partida, e tivéssemos que indicar um vencedor, os muçulmanos venceram. Porque ao final das cruzadas, Jerusalém continuou muçulmana. Ao final das cruzadas, todas as terras que os católicos invadiram na Ásia, os muçulmanos retomaram. Ao final das cruzadas, os cristãos foram expulsos da Ásia, foram expulsos da Palestina. E o Império Islâmico continuou avançando. Tanto que logo depois, 100 e poucos anos depois, não é tão logo assim, os muçulmanos vão derrubar o Império Bizantino, o Império Cristão. Vai cair para os muçulmanos, demonstrando a força do Império Islâmico. Mas, então se eu tivesse que dizer, ver quem venceu? Muçulmanos. Mas se eu tivesse que dizer quem mais se beneficiou das cruzadas, eu diria os católicos. Quem mais se beneficiou das cruzadas foram os europeus. Porque os europeus, quando foram lutar contra os muçulmanos nas cruzadas, eles passaram a descobrir os ricos comércios que havia na Ásia. Eles passaram a descobrir, por exemplo, a Rota da Seda. Eles passaram a descobrir um lugar chamado de Índias, que depois nós vamos ter as navegações para chegar nas Índias. Os europeus descobrem as Índias, os europeus descobrem as especiarias. E esses europeus, então, passam a pegar produtos da Ásia e levar para vender dentro da Europa. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês viram que eu disse, Alta Idade Média tem a ver com agricultura. Baixa Idade Média tem a ver com comércio. Falou em Baixa Idade Média, vocês vão lembrar o tempo inteiro de comércio, porque está renascendo o comércio dentro da Europa. Comércio de quê? Produtos agrícolas. Recém comentei com vocês que os feudos começaram a produzir mais. Aquele excedente dos feudos passou a ser comercializado, portanto, está sendo comercializado na Baixa Idade Média, produtos agrícolas. O que mais está sendo comercializado na Baixa Idade Média? Produtos que vinham da Ásia, as especiarias. Graças a isso, os europeus vão voltar a utilizar moedas. Na Alta Idade Média, as moedas praticamente tinham sumido. As moedas voltam a ser utilizadas, ou seja, nós temos um processo de
monetarização da Europa na Baixa Idade Média, volta da utilização de moedas. O que mais que eu tenho na Baixa Idade Média? Enriquecimento dos comerciantes. Claro, vamos usar o termo que a gente costuma usar nas aulas de história, enriquecimento da burguesia. Na Baixa Idade Média, a burguesia se enriquece. Tá? O que mais que nós vamos ter como característica da Baixa Idade Média? Formação de feiras de comércio, formação de rotas comerciais, formação de grandes mercados pela Europa. Né? Que mais eu vou destacar? No início, essas feiras de comércio, elas ocorriam em torno dos muros dos castelos dos senhores feudais. Né? Então, tu tinha lá o castelo do senhor feudal dentro do feudo. E em torno dos muros dos castelos dos senhores feudais, os burgueses começaram a vender seus produtos. Como o comércio começou a crescer, os burgueses começaram a não querer mais morar distantes dali. Eles começaram a pedir permissão para os senhores feudais para construir casas em torno dos castelos dos senhores feudais, em torno dos muros dos castelos. Começou a surgir um monte de casinha de burgueses ali. Né? Bom, as pessoas que trabalhavam para os burgueses também começam a pedir permissão para os senhores feudais, que são os donos da terra, para construir uma casinha para morar ali. O que estão surgindo na Baixa Idade Média? As cidades. Na Baixa Idade Média nós temos o renascimento urbano, renascem as cidades. Tá? E mais, no início essas cidades ficavam dentro dos feudos. Né? No início as cidades ficavam dentro dos feudos e, é claro, tinham que pagar imposto para os senhores feudais. Com o tempo, essas cidades começavam a crescer. E o que começou a circular de dinheiro dentro dessas cidades começou a ser um valor muito grande. E os senhores feudais não conseguiam mais controlar as riquezas que ocorriam dentro das cidades. Por isso, burgueses das cidades se uniam e compravam dos senhores feudais o direito da cidade ser livre. As cidades começam a não obedecer mais aos senhores feudais na Baixa Idade Média. Isso é chamado de movimento comunal, movimento de libertação das cidades, de emancipação das cidades. Tá? Isso é tudo na Baixa Idade Média. Tá? O que mais que eu vou destacar da Baixa Idade Média? Também vamos destacar da Baixa Idade Média que, conforme as cidades crescem, as cidades passam a precisar de mais trabalhadores. Ferreiros, pequenos comerciantes, transportadores de produtos, carregadores de caixa, né? As cidades passam a precisar. Quem é que passa a se mudar para as cidades para trabalhar para os burgueses? Os servos, que antes eram explorados pelos senhores feudais. Os servos começam a se mudar para as cidades. E nós passamos a ter um movimento de emancipação, de libertação dos servos que se mudam para as cidades que estão surgindo na Baixa Idade Média. Além disso, na Baixa Idade Média, dentro dessas cidades, o poder da igreja não era tão forte quanto era dentro dos feudos. O conhecimento circula mais nas cidades do que circulava no campo. Resultado disso, renasce o pensamento antropocêntrico. Nós temos o renascimento do pensamento antropocêntrico. O que é isso? O homem como centro de todas as coisas. Os homens voltam a estudar física, voltam a estudar química, biologia, matemática. Né? Tudo isso volta a ser estudado pelos homens da Baixa Idade Média, principalmente nas cidades. Não é à toa que vão surgir na Baixa Idade Média as primeiras universidades. Embora essas universidades tivessem o controle da igreja, a própria igreja passa a ser estimulada a se repensar, graças ao clima que havia dentro das cidades, um clima de mais liberdade. E as próprias igrejas passam a permitir o surgimento das primeiras universidades na Europa, porque universidades muçulmanas já existiam. Além disso, surgiam os primeiros bancos na Europa. Né? Também surge na Baixa Idade Média os contratos de compra e venda, ressurgem, né? Porque na Alta Idade Média eles tinham praticamente desaparecido, ressurgem instrumentos de crédito, cobrança de juros, tudo isso ocorre na Baixa Idade Média. Por isso que eu disse, falou em Baixa Idade Média, nós vamos lembrar de comércio e vamos lembrar de burguesia. Junto com tudo isso que estava acontecendo, nós também temos o crescimento de uma região da Europa, a Itália, que não era Itália porque a Itália não existia. O território onde hoje fica a Itália era disputado por uma série de cidades, a maioria delas repúblicas.
Gênova, Veneza, Milão, Florença, que hoje são cidades da Itália, nessa época da Idade Média, passam a ser cidades-estado, cidades que são países, e que inclusive são rivais umas das outras. Essas cidades enriquecem muito e ganham muito poder na Baixa Idade Média. Por que essas cidades ganham poder na Baixa Idade Média? Essas cidades passam a ganhar poder durante a Baixa Idade Média, porque a Itália, se vocês olharem no mapa, a Itália ela pega o limiar do mar Mediterrâneo. Tá? A Itália fica parece que mergulhada, parece até que ela fica mergulhada no mar Mediterrâneo. Deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês. A Itália, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Imagens, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, mapa Europa. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Acho que essa aqui vai ficar boa. Aqui, vamos ver se abre essa aqui. Vamos ver. Coisa meio abagualada aqui, pessoal. Sabe que eu sou complicado para tecnologias, né? Então, vamos ver. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Mapa da Europa. O primeiro que abriu aqui, ó. Vamos ver, vou tentar fazer uma chinelagem aqui. Vamos tentar virar o meu celular para a tela. Bom. Aqui. Aí. Bom. Olha a Itália. Olha o mar Mediterrâneo. Ásia, de onde vinham as especiarias. As especiarias vinham pela Ásia. Tá? Tirar o dedo da frente, né? Vinham pela Ásia. As especiarias passavam pelo mar Mediterrâneo. E qual é o lugar onde as especiarias passavam antes de serem distribuídas pela Europa? Para a Itália. Então o comércio saía da Ásia, entrava pelo Mediterrâneo, vinha até a Itália e da Itália os produtos eram distribuídos para o resto da Europa. Tá? Da Itália os produtos eram distribuídos para o resto da Europa. Olha a bagaceragem da ilustração. Bom, resultado disso, a Itália passa a ser o centro do comércio e a Itália passa a ter muito poder. O poder que vem do fato da Itália ser o centro do comércio dentro da Europa. Por isso nós temos o enriquecimento das cidades italianas. E por isso é que nobres e burgueses da Itália vão enriquecer, né, graças ao comércio pelo mar Mediterrâneo. Resultado, esses nobres e burgueses italianos que enriquecem passam a usar sua riqueza para estimular a arte. Em qual lugar da Europa vai começar um movimento chamado Renascimento Cultural? De Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Rafael Sanzio, de Sandro Botticelli, né? Olhem os nomes que você já viu onde é que começou. Giotto, Petrarca, Boccaccio. Esse movimento começa na Itália, né? Porque a Itália era o centro do comércio. Como a Itália era o centro do comércio, os italianos tinham dinheiro, a elite italiana tinha dinheiro para financiar os artistas. E por isso a Itália vai ser o centro do movimento chamado Renascimento Cultural. Bom, vamos adiante. Tudo ia maravilhoso, tudo ia muito bem na Europa. Tá? Até nós termos uma crise no século XIV. Só para lembrar, o século XIV vai de 1301 a 1400. Tá? No século XIV nós temos uma série de problemas que afligem os europeus. Primeiro, no século XIV aumenta a população da Europa. Nós temos um grande aumento da população da Europa no século XIV. Só que, quando a população da Europa aumenta no século XIV, o campo europeu, a agricultura europeia esgota o solo. O solo europeu passa a se esgotar no século XIV. E nós passamos a ter uma população cada vez maior na Europa, com uma capacidade de produzir alimentos que não atendia a essa população. Qual é o primeiro fator que a gente chama de crise do século XIV? A fome, que a gente chama de grande fome. De 1315 a 1317, principalmente, os europeus vão passar muita fome, porque a população cresceu mais do que a capacidade de produzir alimentos. Resultado, nós passamos a ter um europeu mal alimentado, mal nutrido. Né? Associado a isso, nós temos que destacar que os europeus estão vivendo cada vez mais dentro das cidades. Cidades sem higiene, com esgoto a céu aberto, sem iluminação suficiente, com ruas mal organizadas, né? Com casas sem iluminação e sem ventilação. Né? Os europeus viviam no meio da sujeira no século XIV. Né? Resultado disso, dessa sujeira toda, né, que os europeus viviam, os europeus passam a ver nas suas cidades, que estão começando a crescer, uma profusão dos ratos, um aumento da quantidade de ratos que circulam pelos esgotos a céu aberto.
O problema é que entre os ratos que correm nos pés dos europeus, alguns desses ratos vão vir da Ásia, dentro dos navios que os europeus estão trazendo com as especiarias da Ásia. Junto aos produtos que vieram da Ásia, vieram ratos. E os ratos que vieram da Ásia vieram pesteados pela pulga. A pulga dos ratos que foram trazidos da Ásia nos navios vai causar a morte de 25 milhões de europeus em 3 anos. É a peste que mais matou em menos tempo, é a peste negra. Né? Negra porque ela causava o surgimento de feridas na pele, né? de bubões, como se fossem grandes feridas do tamanho de metade de uma laranja. Né? E essas feridas elas estouravam em pus. Onde o pus caía, ficava uma mancha preta na pele. Por isso a peste negra, que matava em no máximo uma semana. 25 milhões de pessoas, a população da Europa tinha 75. Ou seja, 1/3 dos europeus morreu em 3 anos. Isso foi a peste negra, que desestruturou a Europa, acabou com a Europa, a tal da peste negra. Né? E que os europeus vão demorar muito tempo para aprenderem que, para combater a peste negra, eles deveriam adotar melhores condições de higiene. Né? E, além disso, eles deveriam evitar aglomerações. Mas não dá para cobrar dos europeus. 1347, os europeus efetivamente não tinham muito contato com medicina. A medicina estava recém começando. Pior somos nós hoje, que em 2020, com a pandemia como a do coronavírus, da Covid, né, vamos para festas e coisa e tal, sem máscara, difundindo esse horror que está sendo o extermínio da população mundial e brasileira pelo Covid. Né? Então, nem vamos nos espantar com 1347 peste negra. Nós, em 2020, não conseguimos, né? Como diz minha mãe, não conseguimos colar o rabo em casa, né? Ou evitar aglomerações. Nós não conseguimos aprender isso até hoje. Né? Então, continuamos morrendo. Bom, o fato é, nós temos a fome, nós temos a peste. São 2 fatores da crise do século XIV. Os senhores feudais começaram a ter menos trabalhadores. Porque é claro que a maioria dos que morriam eram os camponeses. Ah, mas vai dizer que a peste negra era seletiva. Não. É que tem mais camponês do que senhor feudal. Quem é que vai morrer mais? Os camponeses. Além disso, quando quando os europeus começaram a se dar conta de que a peste ela se difundia, ela aumentava quando eles estavam em aglomerações, o que os senhores feudais fizeram? Se isolaram em casas de campo, dentro dos castelos deles. O camponês vai se isolar onde, se eles viviam tudo misturados? Eles não têm a possibilidade de se isolar. Por isso, naturalmente, a quantidade de camponeses que morrem pela peste negra é imensamente maior do que a quantidade de nobres, né, e membros da igreja. Resultado, quando a peste passa, os senhores feudais têm muito menos trabalhadores, mas eles querem manter a produção que eles tinham antes. Os senhores feudais querem continuar produzindo tanto quanto eles produziam antes da crise, só que agora eles não têm trabalhador em número suficiente. Qual é a grande estratégia que os senhores feudais vão adotar? Eles vão aumentar a exploração sobre os camponeses. E aí nós vamos para o terceiro fator da crise do século XIV, as revoltas camponesas. Grande fome, peste negra, revoltas camponesas. O quarto fator da crise que vai acabar com o feudalismo, a chamada crise do século XIV, que é a crise que acaba com o feudalismo. O quarto fator dessa crise são as guerras geradas na Europa pela formação dos países. Vejam, camponeses estão fugindo para as cidades, ou morreram. A terra perdeu produtividade, nós recém comentamos isso. A terra perdeu produtividade. Terra sem produtividade, trabalhador fugindo, quem é que se enfraqueceu ao longo da crise do século XIV? Os nobres. A nobreza enfraqueceu por causa da crise do século XIV. Como a nobreza enfraqueceu por causa da crise, os burgueses, a igreja e os próprios senhores feudais, que agora estão enfraquecidos, passam a defender a ideia de que é preciso unir os feudos e formar países. E nós passamos a ter, no final da Idade Média, a formação dos primeiros países europeus. Quem é que vai unir os países? Os reis. E os reis vão governar de que forma a partir do final da Idade Média? De forma absolutista. Coloquei o vídeo lá sobre o absolutismo já, está no nosso AVA. Os reis vão governar de forma absolutista, de forma centralizadora. Nós vamos ter o absolutismo monárquico. Mas aí já não é a Idade Média, aí já é a Idade Moderna. No final da Idade Média, nós começamos a ter o processo
de formação de países, que vai fazer com que, na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, que é a próxima fase da história, surjam os reis absolutistas. Bom, qual é o interesse dos burgueses em apoiar os reis? Principalmente interesse econômico. Os burgueses pensam, enquanto a Europa for dividida em feudo, pensa o burguês, comerciante, cada feudo que eu entrar, eu tenho que pagar imposto para o senhor feudal. Cada cidade que eu entrar, eu tenho que pagar imposto ou para o senhor feudal ou para os donos, os controladores da cidade. O que os burgueses pensaram? Se em vez da Europa ser dividida em feudos, houver a formação de países, dentro de todo o território do país vai ter só um imposto, o imposto do rei. Então eu vou pagar menos impostos e vou poder vender em territórios maiores. Além disso, durante a Idade Média, cada feudo tinha um sistema de peso, cada feudo tinha um sistema de medida. Então, num feudo, o quilo poderia valer uma coisa, no outro feudo, o quilo poderia valer outra. Num feudo, a moeda era uma, no outro feudo, a moeda era outra, e o outro feudo não tinha moeda. Como é que um burguês faz comércio? Por isso, os burgueses passaram a apoiar que os feudos se unissem e surgissem países em torno da figura do rei. Unidos os países, aumentava a facilidade para fazer comércio. Por isso, os burgueses apoiaram a formação dos países. Quem mais que apoiou a formação dos países? A própria Igreja Católica. O clero apoia a formação dos países. Ah, mas o clero não era amigo dos senhores feudais? Era, mas os senhores feudais estão enfraquecendo. Mais do que isso, está tendo revolta. Os camponeses estão querendo pensar, estão querendo ir para as universidades, quer dizer, estão querendo ter acesso a livros. Né? Os burgueses querem até entrar em universidade. O que a Igreja Católica pensou? Nós precisamos do rei que obrigue as pessoas a seguirem a igreja. E a igreja, o clero apoia que os países se unam, o clero apoia que surjam os reis, e em troca os reis vão impor a religião para a população. E os nobres, os senhores feudais? Os senhores feudais também vão apoiar a formação dos países, por dois motivos. Primeiro, os nobres, os senhores feudais, vão apoiar a formação dos países porque vão passar a viver às custas do rei. Eles vão chamar o que a gente chama de uma nobreza cortesã, que são os nobres que vivem de fazer cortesias ao rei, vivem de bajular o rei. E os nobres que ficarem na terra, esses também vão apoiar o rei, porque eles não conseguem mais manter a ordem nas terras deles. Eles precisam que surja o rei e que o rei tenha um exército para que o rei possa reprimir as revoltas dos camponeses. E o rei possa fazer os camponeses se submeterem à exploração dos senhores feudais. E o que os camponeses pensaram disso tudo? Nada, o camponês está trabalhando. E aí nós temos a união de três classes, para que surjam os países no final da Idade Média. O clero, a nobreza e a burguesia. Essas três vão se unir em torno de reis e vão buscar concentrar o poder nas mãos do rei. A concentração do poder nas mãos do rei vai gerar o absolutismo. Nós estamos saindo da Idade Média, estamos passando para a Idade Moderna. Qual é o último fato que ocorre na Idade Média? O Império Islâmico derruba o Império Bizantino. Em 1453, um império chamado Império Turco-Otomano, que era o Império muçulmano, o Império Turco-Otomano vai derrubar o Império Bizantino ao dominar a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Quando cai o Império Bizantino, nós dizemos que acaba a Idade Média e começa a próxima etapa, que é chamada de Idade Moderna. O início da Idade Moderna a gente vai chamar também de Antigo Regime, que vai ser o absolutismo na política, o mercantilismo na economia, o pensamento econômico vai ser o mercantilismo. Nós vamos ter na Idade Moderna o Renascimento Cultural, Leonardo da Vinci, a Reforma Protestante, Martinho Lutero. Isso tudo é Idade Moderna, não é mais Idade Média. Lutero não é Idade Média, Lutero é Idade Moderna. Leonardo da Vinci não é Idade Média, é Idade Moderna. Mas a Idade Moderna que gerou Leonardo da Vinci e que gerou Lutero, a Idade Moderna surge da crise da Baixa Idade Média. Ou seja, a decadência da Idade Média vai fazer com que os nobres e a igreja se reorganizem em torno dos reis. A partir do momento que os nobres e a igreja se organizam em torno dos reis, nós passamos a ter, então, o absolutismo monárquico, o fim da Idade Média, o início do chamado Antigo Regime. Feito, gurizada. Conseguimos, então, com 29 minutos e pouco aqui, em meia hora, conseguimos, então, dar uma olhada rápida nas características da Baixa Idade Média. Estou colocando esse vídeo
lá no YouTube, para depois colocar o link no nosso AVA, junto com imagens, com texto, com base, com exercícios complementares e com a nossa tarefa, tá? Espero que tenham gostado. Uma boa tarde. Em seguida voltamos para os próximos vídeos.